Máscara de Agamemnon. Em 1876, o arqueólogo alemão Heinrich Schliemann, já renomado pela sua descoberta da verdadeira localização mundial de Troia, desenterrou um artefato notável numa tumba de poço em Micenas, Grécia. Entre o tesouro de ouro, armas e os restos de um homem rico, estava uma máscara funerária de ouro impressionante, feita de uma única folha de ouro martelado e representada em 3 dimensões. Uma peça notavelmente única, já que máscaras finas e bidimensionais eram muito mais comuns. Esta máscara de Agamemnon, como viria a ser conhecida, despertou uma possibilidade tentadora. Poderia este ser o rosto do lendário rei Agamemnon, o proeminente líder dos aqueus na Guerra de Troia, cujas façanhas foram imortalizadas na épica de Homero, a Ilíada? Durante séculos, a localização do local de descanso final de Agamemnon tem sido um tema de intenso debate. Alguns estudiosos descartam o rei como uma construção puramente mitológica, enquanto outros sustentam que as histórias que o cercam estão enraizadas em fatos históricos. Dominado pela emoção da sua descoberta, Schliemann teria enviado um telegrama ao rei Jorge da Grécia, proclamando, cito: "Contemplei o rosto de Agamemnon." A máscara partilhava várias consistências com outras encontradas nas proximidades, como a presença de uma barba e a abordagem do artista as características faciais. No entanto, a descoberta levantou mais questões do que respondeu. No século XX, a autenticidade do artefato foi formalmente desafiada, com alguns críticos até acusando Schliemann de encomendar a criação da máscara e plantá-la na tumba para reforçar a sua reputação. Os métodos arqueológicos modernos revelaram desde então que a máscara realmente data do século XVI a.C., antecedendo a Guerra de Troia em vários séculos. Embora isto confirme a autenticidade da máscara e sugira que ela é ainda mais antiga do que Schliemann inicialmente acreditava, também prova definitivamente que o artefato não poderia ter pertencido ao rei mitológico Agamemnon. Nos seus últimos anos, Schliemann chegou a aceitar a verdade sobre a sua descoberta e a percepção de que Agamemnon poderia ter sido uma figura da mitologia o tempo todo. A máscara, descrita por um historiador como, cito, "a Mona Lisa da pré-história", continua a cativar os estudiosos, oferecendo um vislumbre do rico artesanato do mundo antigo, mesmo que não possa fornecer uma ligação tangível à figura mítica do próprio Agamemnon. Máscara de osso de veado mesolítico. Ao escavar o sítio arqueológico de Starkar, na Inglaterra, em 1949, o professor de arqueologia de Cambridge, Graham Clark, fez uma descoberta fascinante e macabra: o crânio de um veado vermelho, que tinha sido claramente adulterado por mãos humanas. Os seus orifícios oculares tinham sido perfurados usando ferramentas de pedra primitivas para que pudesse ser usado como uma forma de máscara conhecida como frontlet. A máscara de crânio era evidentemente antiga, embora notavelmente bem. A análise posterior dataria de cerca de 11.000 anos. À medida que a escavação progredia, mais destes artefatos mesolíticos surgiram, oferecendo um vislumbre da vida dura e nômada dos caçadores-coletores que os esculpiram e usaram. Estes primeiros humanos, provavelmente descendentes próximos dos sobreviventes da Era do Gelo, habitavam um mundo que estava apenas a começar a descongelar. Um estudo de 2016 procurou explicar a criação destas máscaras. Os pesquisadores levantaram a hipótese de que o processo começou com a morte de um veado vermelho maduro, cuidadosamente cronometrada para o final da estação de outono, antes que as suas hastes fossem derrubadas. A cabeça seria então removida e meticulosamente limpa usando ferramentas de pedra básicas. Uma porção significativa das hastes seria raspada e lascada, para tornar a máscara usável e reduzir o seu peso.
A pele pode ter sido removida colocando a máscara em brasas quentes, fazendo com que ela se retraísse e descascasse. O propósito dos cocares de Starkar permanece um mistério. É plausível que fossem usados por caçadores experientes, anciãos estimados, ou aqueles que ocupavam posições sociais proeminentes, talvez durante cerimônias rituais. Alternativamente, as máscaras podem ter servido a um propósito prático, permitindo que os caçadores se camuflassem enquanto perseguiam veados. Até o momento, um total de 33 cocares de veado vermelho foram descobertos em Starkar, com a possibilidade de mais aguardarem a descoberta nos pântanos de turfa da Inglaterra. Máscara de sangue. Nas profundezas de uma tumba de 1000 anos na costa norte do Peru, um mistério mórbido permaneceu oculto durante séculos. Quando os arqueólogos descobriram pela primeira vez os restos de um líder Sika na década de 1990, foram confrontados com uma visão perplexa. Um esqueleto pintado de vermelho e posicionado de cabeça para baixo, com o seu crânio solto repousando nas proximidades, adornado por uma máscara de ouro com a mesma tonalidade vibrante. A natureza deste pigmento vermelho permaneceria um segredo por quase 2 décadas. Até que uma descoberta chocante em 2021 revelou a verdade sombria por trás deste antigo ritual. A cultura Sika, que prosperou entre 750 e 1375 d.C., deixou para trás um tesouro de tesouros, que só recentemente começaram a revelar os seus segredos. A tumba do líder pintado de vermelho foi encontrada 12 metros abaixo da terra, e também continha os restos de 4 outros indivíduos, 2 dos quais foram posicionados de uma forma que assustadoramente representava uma cena de parto. Além disso, os corpos de 2 crianças foram encontrados, juntamente com uma variedade espantosa de ouro e tesouro pesando mais de 1 tonelada. Inicialmente, os pesquisadores acreditaram que a tinta vermelha que cobria os restos era cinábrio, um pigmento comumente usado em rituais antigos. No entanto, a questão de como esta tinta sobreviveu por mais de 1 milênio permaneceu um mistério perplexo. Não foi até um estudo inovador conduzido na Universidade de Oxford em 2021 que a verdade finalmente veio à tona. A máscara, descobriu-se, tinha sido pintada com um pigmento composto de ovos de pato e sangue humano. Os historiadores agora especulam que a presença da cena de parto e o uso de sangue humano no pigmento podem apontar para um ritual sombrio destinado a ressuscitar o líder falecido. Se esta teoria for verdadeira, os 4 outros indivíduos encontrados na tumba podem ter sido vítimas de sacrifício. Esta teoria é ainda apoiada pela bem documentada prática Sika de sacrifício humano ritual, que eram realizados usando métodos projetados para maximizar a perda de sangue, como cortar o pescoço e o tronco das vítimas. À medida que os estudos sobre máscaras mortuárias e artefatos Sika continuam, os pesquisadores esperam descobrir mais amostras genéticas dos indivíduos cujas vidas foram sacrificadas para ressuscitar os seus líderes. A máscara de La Roche-Cotard. Nas profundezas de uma caverna francesa, um artefato misterioso despertou um debate acalorado entre arqueólogos e historiadores, desafiando a nossa compreensão da cultura neandertal e as origens da expressão artística. A máscara de La Roche-Cotard, um objeto de pedra peculiar, que se acredita ter até 75.000 anos, é o ponto focal desta controvérsia. Mas alguns especialistas saudam-na como o exemplo mais antigo de uma máscara no mundo, enquanto outros permanecem céticos quanto à sua importância. Descoberta em 1975 na entrada da caverna de La Roche-Cotard, situada ao longo das margens do rio Loire, a máscara foi encontrada num sítio que tinha sido isolado e notavelmente preservado durante milênios. Mais fundo na caverna, as gravuras mais antigas conhecidas feitas por neandertais podem ser encontradas.
Elas datam de pelo menos 57.000 anos, quando a caverna foi selada por sedimentos. A máscara de La Roche-Cotard não é usável no sentido tradicional, mas sim uma peça plana, de sílex, meticulosamente moldada para se assemelhar à parte superior de um rosto humano sem a mandíbula. Talvez a característica mais marcante deste artefato seja um pedaço de osso que foi propositadamente alojado através de um buraco atrás da ponte do nariz, sobressaindo em ambos os lados para representar os olhos. Enquanto alguns céticos argumentam que a semelhança é insuficiente para realmente representar um rosto, sugerindo, em vez disso, que o artefato é meramente uma ferramenta com um propósito prático, outros propuseram que o rosto representado pode não ser humano, mas sim o de um animal, talvez até felino, na natureza. No entanto, análises detalhadas revelaram que o osso foi intencionalmente colocado usando pequenas pedras, e que a peça maior de sílex foi trabalhada deliberadamente, provavelmente para realçar a sua semelhança com um rosto. As implicações da máscara de La Roche-Cotard são profundas, pois desafia a crença de longa data de que os neandertais eram seres simples e primitivos. Se este artefato é de fato um exemplo precoce de expressão artística, ele fornece evidências convincentes de que os neandertais eram capazes de pensamento abstrato e criatividade muito mais sofisticados do que os historiadores haviam reconhecido anteriormente. Máscara de irídio. No mundo das descobertas arqueológicas, alguns artefatos estão envoltos em ceticismo. A sua autenticidade questionada devido à sua composição química ou às circunstâncias em torno da sua descoberta. Tal é o caso de uma descoberta recente perto de Melbourne, Flórida, onde caçadores de tesouros há muito acreditam que uma frota de navios espanhóis naufragados carregada com um precioso tesouro aguarda para ser descoberto. A história começa com uma frota de 12 galeões, os seus porões cheios de artefatos saqueados das Américas por conquistadores. Tragicamente, apenas um destes navios chegou ao seu destino pretendido. Os restantes 11 sucumbindo à fúria de um furacão em 1715, levando consigo não apenas a sua carga preciosa, mas também a vida de cerca de 1.500 marinheiros. Durante séculos, o naufrágio pareceu ter desaparecido sem deixar rastro, mas isto não dissuadiu os caçadores de tesouros de se concentrarem em encontrar o tesouro perdido, estimado em uns impressionantes $4 bilhões. Recentemente, foi feita uma descoberta que a Seafarer Exploration Corporation ousadamente. O artefato em questão, uma máscara funerária peruana, foi encontrado por um catador de praia armado com nada mais do que um simples detector de metais. Alguns sugeriram que esta máscara, acredita-se ser inca em origem e roubada pelos espanhóis de um túmulo, pode ser parte de uma trilha que leva aos navios espanhóis naufragados. A composição da máscara é uma fascinante mistura de cobre, prata e ouro. Mas o que a diferencia é a presença de irídio, um metal precioso derivado de meteoritos. Incluir este elemento raro teria exigido capacidades de fusão avançadas, levantando questões sobre a verdadeira idade da máscara. Enquanto a civilização inca floresceu há meros 800 anos, alguns afirmaram ousadamente que a máscara pode ter até 12.000 anos, o que a tornaria um dos primeiros exemplos conhecidos de trabalho em metal humano. No entanto, os céticos permanecem não convencidos. Na realidade, a probabilidade de a máscara ser anterior à civilização inca é pequena, e a presença de irídio em sua composição é mais provável que tenha sido uma inclusão acidental, em vez de uma escolha deliberada. No entanto, a descoberta deste artefato intrigante reacendeu o interesse nos tesouros perdidos da frota espanhola de 1715. E a busca por respostas continua.
Você está pronto para desvendar os segredos do passado? Assine agora o canal Mistérios Antigos de Dark Five e embarque em uma jornada para descobrir os mais enigmáticos e impressionantes mistérios dos tempos antigos. Deixe um comentário se houver algum mistério antigo